e trazendo para os irmãos, vivemos em uma época em que se encontra desculpa no amor de Deus para se tolerar o pecado. Tá? Baseado, claro, numa interpretação do amor de Deus, se encontra no próprio amor de Deus, desculpa para tolerar o pecado. A frase amor é amor, embora seja verdadeira, amém? É verdadeira, se tornou em mentira ou até uma abominação, pois distorce o verdadeiro caráter da santidade do amor de Deus. O problema, meus amados irmãos, não está, é claro que não está em pregar o amor, é claro que não está em falar em amor. Deus é amor. Nós iremos ler neste texto e perceber todo este, aliás, estas epístolas têm-nos falado, esta epístola tem-nos falado muito do amor de Deus. A segunda de João vai fazer a mesma coisa, a terceira a mesma coisa, a palavra de Deus como completo fala do amor de Deus. Só que a descentralização e o desfoco do amor de Deus e sem santidade tem tornado este mundo perverso e mau, a usar o próprio amor de Deus para justificar pecado, para justificar aquilo que é engano, porque afinal amor é amor. Amor sem santidade, amor sem obediência, amor sem um Deus soberano, não é amor, não existe amor fora de Deus. Uma das frases que a gente ouve hoje com frequência em casais é dizer o amor acabou. Essa é uma mentira de Satanás, porque Deus é amor, e se Deus dizer que o amor acabou, significa que Deus acabou. Amém? Se Deus é amor. O que acabou é o respeito da santidade do caráter do amor de Deus. O amor de Deus é santo, e esse desligar da santidade e do amor é que tem trazido o problema. Lembrando aos irmãos que não é que o amor é mais importante que a santidade, nem a santidade mais importante que o amor, mas o atributo de Deus mais evidenciado nas Escrituras não é o amor, mas sim a santidade. Amém? É o único atributo de Deus que aparece repetido 3 vezes. Deus é santo, santo, santo. Nunca a palavra de Deus diz Deus é amor, amor, amor. Embora afirme em toda a palavra de Deus que Deus é amor. E eu não estou a dizer que a santidade é mais importante do que o amor, mas o mais realçado na Escritura é santidade. Porquê? Porque nós somos incapazes de ser santos. Você até pode amar alguma coisa, mas você não pode ser santo. Ora, para você amar como Deus ama, você tem que viver em santidade. E isso só em Cristo. Amém? Posto isto, vamos ler o texto, 1 de João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Se o irmão puder, fique de pé, e após orarmos, iremos ler o texto da Sagrada Escritura. Amém? Amém. Oremos então, amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra. Pedimos nesta manhã que o Senhor fale aos nossos corações e vida, e nos encha vidas e nos encha do seu Espírito Santo. Pai eterno, que verdadeiramente o amor do Pai, derramado e demonstrado no Filho, tome conta das nossas vidas hoje pela ação do Espírito Santo. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós não tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele.
No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Amém? Dividindo o texto e prosseguindo aqui pelo texto do versículo 7 e 8, que nós acabamos de ler, nós encontramos mais uma vez lembrando o mandamento: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Amém? Uma afirmação bem clara que diz que nós temos que amar uns aos outros. Temos vindo a falar nisso já várias vezes durante esta epístola de 1 de João, o quão é importante que nós nos amemos uns aos outros. Afirma o texto, o mesmo versículo, que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mais uma vez, João reforça aquilo que já viemos a falar antes. Lembra? Nós já falámos sobre isso. Conhecer a Deus, ser nascido de Deus, é ser nascido nesse amor, e esse amor é demonstrado quando nós amamos uns aos outros. É importante, irmãos, entendermos uma coisa. A palavra do Senhor nos manda, e eu acho que quando nós lemos sobre amar uns aos outros, amar até os inimigos, eu acho que é a expressão mais clara e evidente para nós entendermos a nossa incapacidade de cumprir os mandamentos do Senhor. Amém? Nós estamos habituados à ideia de que amor é um sentimento. Então você precisa sentir amor por alguém. Quando você chega às Escrituras, a Escritura diz que é um mandamento. Passa do sentimento ao mandamento. A maior parte das vezes que nas Escrituras é usado a expressão amor ou amar é como um mandamento do Senhor. Como é que você pode mandar ou receber um mandamento ou obedecer ao mandamento, sendo que esse mandamento tem a ver com um sentimento? Amém? É aqui que fica difícil. Espera, eu preciso sentir amor, eu não posso simplesmente amar. Meu amado irmão, a nossa incapacidade de cumprir os 10 mandamentos, todos os mandamentos do Senhor, é a mesma deste. Jamais tente cumprir os mandamentos à força, você não consegue. Deus não espera isso de nós. Deus não espera que você leia os 10 mandamentos e diga assim: eu vou obedecer a isto. Porque aí você seria salvo pelas obras. E ninguém é salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Você não consegue obedecer os 10 mandamentos. Você é incapaz. Por isso é que Cristo veio. Então como é que eu fico? Eu olho para os mandamentos e digo assim: ok, eu não consigo obedecer, eu não sou capaz de obedecer. O que é que eu faço então? Tal e qual como amar. Você pede a Deus que mude a disposição do seu coração. É muito importante, meus amados irmãos, que nós não obedecemos aos mandamentos do Senhor pela força ou pelo intelecto. Nós recebemos os mandamentos pelo intelecto e o nosso esforço está em nos, tal e qual cantamos hoje, negarmos a nós mesmos, renunciarmos a nós mesmos, chegar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu sou incapaz de obedecer os mandamentos. Fortalece-me, dá-me um novo coração, dá-me uma disposição de amar os meus inimigos, dá-me uma disposição para a santidade, dá-me uma disposição para obedecer, dá-me uma disposição para parar de mentir. Se não for uma mudança de coração, amados irmãos, a gente não consegue. Não somos capazes. E como é que nós mudamos o coração? O Espírito Santo que habita no salvo muda o coração. Precisamos de negar a nós mesmos, de chegar aos pés da cruz e confessar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou incapaz. Lembra daquele homem que Jesus disse a ele: se tu crês, quando ele pediu o milagre a Jesus, e o homem respondeu: aumenta a minha fé, faz-me crer. Faz-me crer. Nós precisamos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sou incapaz de amar. Revela o teu amor a mim e muda o meu coração para que eu possa amar. Mas não é só com o amor, com o mandamento de amar, que esse obviamente se torna num sentimento. A mesma coisa com santidade. Se o seu coração não for mudado, você não consegue obedecer os mandamentos do Senhor. E se torna rebelde contra Deus.
Começamos a escolher um mandamento aqui e outro acolá, aqueles que a gente acha que pode obedecer, e tornámonos rebeldes nos outros e obstinados. De cerviz dura, diz a Escritura. Significa incapazes de subjugar. O nosso papel, amados irmãos, é ler as Escrituras, receber o mandamento do Senhor, admitir a nossa incapacidade e buscar de Deus que o nosso coração seja mudado, transformado, para que então alegremente nós possamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Quando isso acontece, que é Deus que muda o coração, a glória é somente para Ele, porque você jamais vai querer a glória para si, você jamais será idólatra. Você sabe quem mudou a disposição do seu coração foi o Senhor. Amados irmãos, isto aplica-se em toda a nossa vida cristã, não só na salvação. Às vezes a gente se para e diz, ok, para que eu possa, que eu estava morto em delitos e pecados, para que eu possa receber Cristo, Deus fez um milagre sobrenatural e me levou a querer. Amém, glória a Deus. Mas isso não terminou aí. Isso vai continuar. Porque você vai continuar a enfrentar fraquezas e dificuldades e lutas. E às vezes aquilo que não era a sua fraqueza, não era a sua tribulação, não era a sua tentação, se torna mais tarde. E o método é o mesmo. Senhor, eu sou incapaz, mas eu quero. Ajuda-me a negar a mim mesmo, os meus desejos. Muda o meu coração para que eu possa receber o mandamento e o cumprir de coração. Lembra que Jesus disse que os mandamentos eram suaves e o fardo era leve? Mas não é leve, é? Humanamente falando, não é. Amar ao ponto de amar os inimigos, não é. Mas se torna, porque o coração é mudado, porque há uma transformação. Amados irmãos, especialmente nós, da teologia reformada, temos uma tendência de trabalhar só aqui. Claro que é preciso, mas tem que descer aqui. E daqui a aqui, só o Espírito Santo faz. Amém? Só o Espírito Santo tira da mente e crava no coração de uma tal maneira que o nosso coração muda. Amém? E eu acho que o mandamento do amor é o mais expressivo, porque você diz, eu não posso criar um sentimento em mim. Pois não, mas Deus pode. Você diz, eu não posso. Claro que não, Deus pode. A mesma coisa com santidade, você não pode ser santo, mas Deus pode torná-lo santo. Amém? Amém. Então, com este pensamento na mente, vamos continuar o texto entendendo o que a Escritura nos diz. Quem não ama, versículo 8, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama o quê? Quem não ama como? Conforme Deus ama. Quem não ama o que Deus ama. Não o que o mundo acha que é amor. Não o que você define que é amor. Você já ouviu aquela expressão? Aquela pessoa ama, mas é a maneira dela. Já ouviu isso? Normalmente é uma pessoa muito bruta. E a gente arranja essa desculpa para a pessoa. Ela ama do jeito dela. É o jeito dela de amar. O crente não diz isso, para não? Claro que não. Porque o amor é de Deus. É o jeito de Deus amar. Não é o nosso. Mas eu acho essa expressão muito interessante. Não é que a pessoa não tenha amor. É que é o jeito dela de demonstrar esse amor. Vai-se tratar. Com Deus, claro. Lógico. Tá? Espero que não seja nenhum dos irmãos que costuma dizer isso. É o meu jeito de amar. Se você precisar de ajuda, eu vou mostrar quanto você está errado com essa expressão. Amém? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Precisa de conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, para que ame como Deus ama. Amém? Fácil. Claro que é. O padrão do amor de Deus é o padrão supremo. Sempre, irmãos, amados irmãos, entendam uma coisa, Deus nos colocou juntos na igreja local para nós percebermos as dificuldades uns dos outros, ajudarmos, amarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros. Mas o nosso nível o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. É como Ele amou. É como Ele viveu em santidade. Porque se você comparar com o outro, você vai sempre escolher aquele que é mais fraco do que você, para você se sentir bem. Eu não sou também como aquele. Quem é que orou dessa maneira? O fariseu que não foi justificado para a sua casa. Graças a Deus, Senhor, porque eu não sou como aquele. Não sou tanto como ele também. Estou melhor um bocado. Não é o nível que Deus mandou você analisar. Sede santos como eu sou santo, disse o Senhor. Agora, se você puder dizer assim, até que eu sou um pouco mais santo que Deus, não sou? Não, os irmãos olharem para mim e dizer, está louco? Não pode, pois não? Então ainda tem trabalho a fazer na nossa vida, não tem, irmãos?
Ainda temos que pedir ao Espírito Santo que trabalhe e que opere muito, não é? Ser irmão, muito, é verdade, muito. Todos nós conhecemos muito, muito e todos nós. E se alguém aqui achou que não é muito, você está pior ainda. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 9. Como é que Deus manifestou o seu amor ao mundo? Enviando o seu Filho unigênito, para que nele enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nota a importância da vida de Jesus. Às vezes, amados irmãos, nós tendemos a reduzir a vida de Jesus assim, né? Ele nasceu, veio ao mundo porque nós não podíamos ir até ele, a gente até entende o Natal. Aí a gente salta para a Páscoa, ele veio e morreu. Naquele intervalo, ele só viveu para dar-nos o exemplo. Não, não é verdade, irmãos, eu já disse aqui várias vezes. É claro que é o exemplo, lógico, ele viveu em santidade, ele foi rejeitado, ele foi humilhado várias vezes. Tentaram apedrejá-lo por causa da verdade que ele pregava. Será assim conosco, irmãos? Não tem dúvida, Jesus mesmo falou isso. Mas entenda uma coisa, a vida de Jesus nesta terra não foi só para dar o exemplo. É claro que é importante, lógico. Há uns anos atrás surgiu, não sei, uns anos atrás não, há umas décadas atrás, nos anos 80, surgiu aquela ideia, what will Jesus do? Lembra do WWJD, saía em tudo, pulseirinhas e tudo. E algumas pessoas até interpretaram, não é que está errado o conceito, mas algumas pessoas interpretaram isso errado. O que é que eu faria, o que é que Jesus faria no meu lugar, neste momento, nesta circunstância? Eu até filme, eu creio, sobre isso. E não é que, não é que o conceito está errado, é que o conceito é incompleto. Não é só o que Jesus faria no meu lugar para que eu possa copiar os passos dele. É mais do que isso. É o que é que ele fez que eu não consigo fazer para que a minha vida seja justificada nele. É o que é que ele, como é que ele agiu, o que é que ele fez. Ele viveu a vida perfeita, cumprindo a parte imperfeita nossa. Porquê? Porque ele é eterno. Não é só a morte que conta como eterna justificação. Não é só a ressurreição que encontra, que registra a nossa eterna redenção. É também a sua vida que justifica a nossa vida, porque nós não podemos ser como ele é em nossa vida terrena. Embora ele seja o exemplo e a ele imitamos, como Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então, essa vida perfeita, nessa vida, olha o que diz o texto. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, em sua própria vida. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele enviou o seu Filho para propiciação. Ele morreu, ele tomou o nosso lugar, ele nos fez favoráveis. A palavra propiciação está associada com a palavra favorável. Ele nos tornou favoráveis ao Pai. Ele nos tornou justificados, ele nos tornou agradáveis ao Pai nele, na morte dele, em sua entrega, em sua morte. A que ponto ele nos amou? Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho para pagar o preço do pecado. A nossa culpa carregou sobre ele. Maior demonstração de amor é Deus ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores, inimigos de Deus. E Jesus disse que não há maior amor do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Lembra? Ele deu a vida por nós, sendo nós inimigos dele. Estando em oposto, em contrário. A famosa frase que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, que não sabe o que faz, que Estevão depois disse também, é literalmente a nós, que não sabíamos o que fazíamos, mas que éramos inimigos e opostos a ele, e ele morreu, se entregou por nós. Não há maior amor que o amor de Cristo. O que o mundo pregou aí por amor, dando lugar à homossexualidade e à perversão de géneros, etc. Meus amados, é um atentado contra Deus. Porque amor é o amor divino. O que Deus classifica como amor é amor. O que o mundo classifica como amor é abominação. Meus amados irmãos, isto pode estar nas nossas mentes também. Seguir o coração.
tomar o certo por errado, o errado por certo, numa justificativa de amor. O conceito que está por trás, muitas vezes em séries, em filmes, livros, nem falar de telenovela, né? Que os irmãos já sabem que não é para crente, né? Mas nem para falar de telenovela. Toca o certo por errado, você fica a torcer para o fulano lá e a fulana a fazer não sei quantos, porque eles se amam. E ninguém consegue compreender. Oh, meus amados irmãos, o amor vem de Deus. O amor vem de Deus. A propósito, amados irmãos, aquele que ama verdadeiramente a Deus, ele busca o amor de Deus na sua vida, na sua casa, em todos os lugares, da forma a que Deus seja glorificado. É o perfeito amor. É o perfeito amor. Amém? Que vem do Senhor. Ele enviou o seu Filho e Ele nos amou primeiro. Nisto consiste o amor, em que não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E aqui é extremamente importante, irmãos, que a gente entenda o amor de Deus dentro da nossa igreja local, dentro dos irmãos. Amados, nós não merecíamos o amor de Deus, nenhum que está aqui. E Deus amou cada um de nós ao ponto de entregar o seu Filho em nosso lugar. Quando a gente olha para o nosso irmão em Cristo, a gente precisa de entender que o mesmo amor que alcançou a nós, alcançou a eles. Nós estamos ligados pelo amor de Deus, não por o amor que nos liga a nossos amigos lá fora, aquelas pessoas que têm os mesmos gostos que nós, aos nossos colegas de trabalho, à nossa própria família, se ela não está em Cristo. Embora seja importante, todos esses ramos. Você deve amar os seus colegas de trabalho, aqueles que não são salvos, ao ponto de lhes pregar a Cristo. Amém? Você deve amar os seus familiares que não são salvos, a ponto de lhe pregar a Cristo. Você deve amar os seus vizinhos, aqueles que não são salvos, ao ponto de lhes pregar a Cristo. Mas aos seus irmãos em Cristo, você ama ao ponto de os edificar em Cristo. Há uma grande diferença. Você os edifica porque eles foram amados por Deus. Eles estão sendo guardados por Deus. É por isso, meus amados irmãos, que é tão precioso. Aqueles que estamos juntos em Cristo, nós estaremos em Cristo para toda a eternidade. E não é baseado no nosso amor. É baseado no amor de Deus derramado em nossos corações. É por isso que o texto insiste tanto em amar e amar os irmãos, e amar os irmãos, e amar uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Jesus ensinou a amar uns aos outros. Porquê? Porque é o amor de Deus derramado em nós. Lembra que nós falámos umas semanas atrás, o mundo saberá que somos discípulos do Senhor pelo amor que temos uns para com os outros. É assim que o mundo verá Cristo em nós. Então o que faremos? Algumas pessoas dizem e começam, mas eu não encontro esse amor na igreja. E a minha pergunta é, e quanto é que você está a fazer para que isso exista na igreja? É responsabilidade de quem? Nossa! Mas eu não vejo muito significativamente isso, esse amor entre os irmãos que devia de haver. E a minha pergunta é, quantas horas por dia você está dedicando a isso? Está você disposto a buscar aos pés da cruz em oração até que o seu coração mude e você comece a amar os irmãos ardentemente? Ou atrás dessa desculpa a gente vai arrastando a situação? Você nota que o amor aqui é entre os irmãos, não é da parte dos presbíteros da igreja para a igreja, nem da igreja para os presbíteros. É entre nós. É amarmos-nos mesmo, cuidarmos uns dos outros, dedicarmos uns aos outros. A maior desculpa, mais esfarrapada que eu tenho visto é essa. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso acontecer. Já ouvi a mesma desculpa com o evangelismo. Uma vez uma pessoa foi embora da nossa igreja, porque a igreja não fazia evangelismo. Por acaso até era mentira. Era mentira que fazia a pessoa que nunca aparecia. E depois eu disse assim, eu só respondi à pessoa assim,
Quando a irmã diz, agora já give it away que era uma irmã. Quando a irmã diz, a igreja não faz evangelismo, a irmã quer dizer, você não faz, right? Porque você é a igreja, parte da igreja com a igreja. Você não faz. A pessoa não gostou, então foi embora mesmo. Isto é amor, é falar a verdade, irmãos. Foi em amor que eu disse. Tentar exortar. Você não pode acusar a igreja de falta de amor porque você está se acusando a si próprio. Num mandamento máximo que é amar os irmãos. Amar. Envolver, estar presente, cuidar, orar, exortar, abençoar, guardar, cuidar uns dos outros. É tão importante. Visitar, telefonar, às vezes à distância, alguns, outros mais perto, conforme pudermos, mas sempre cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Amados, eu vou dar um exemplo, irmãos. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei quando os irmãos vão visitar a irmã Madalena, mas quando eu vou visitar a irmã Madalena, ela quer mandar recomendações para todos os irmãos, até aquelas que ela já não sabe o nome. Eu vou dar um exemplo aqui que ela diz assim. Eu vou dizer isto com todo o carinho. A mãe daquele da viola. Às vezes ela não lembra o nome, é a mãe do da viola. Viola é guitarra, né? Viola em português é guitarra. Eu acho muito engraçado a maneira como refere assim uns aos outros, de uma maneira. Outra expressão que ela usa que eu acho muito engraçado. E eu sei quem são, E eu digo o nome, é isso mesmo. Ela manda recomendações para os irmãos. Ela fica alegre, ela lembra. Irmãos, puderem, visita, por favor, irmãos. Que é tão bom ouvir o cuidado dos irmãos, o desejo de estar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, visto que Deus, nisto consiste o amor de Deus, em que nós tínhamos amado, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, enviou o seu Filho. Amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Como é que o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, ou é aperfeiçoado em nós, ou é moldado em nós, pela forma que nos amamos uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros e fortalecemos nisso e aperfeiçoamos esse amor, nós estamos trazendo o amor de Deus real em nossa vida e estamos glorificando a Deus, amando uns aos outros. Você quer viver para a glória de Deus? Ame o seu irmão. Ame. Cuida. Chama para tomar um café. Vai visitar em casa. Telefona, manda um versículo bíblico. Conversa com o seu irmão. É tão bom. É tão salutar. Leva uma palavra do Senhor, passa um tempo com o irmão, é tão maravilhoso. Você está glorificando a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O texto vai voltar a falar, eu vou referir mais à frente a parte do ninguém jamais viu a Deus. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito, e ele fala nisto antes, já passámos por este assunto, em que nós temos o Espírito de Cristo em nós, o Espírito Santo habita em nós e nos dá discernimento. Falámos nisso quando falámos dos falsos profetas. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que confessa publicamente, aquele que abre a boca para afirmar, não só com as suas palavras, mas até com a sua própria vida, de que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador do mundo, e Ele tem esse amor nele, e Ele confessa publicamente, e Ele claramente testemunha e testifica. É uma prática. Não é só o falar. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Como é que você pode estar em Deus e Deus em si e você não abrir a boca e testificar e falar? Lembra o que a palavra do Senhor diz? A boca fala do que o coração está cheio. Está com o coração cheio de si próprio,
está com o coração cheio do mundo, está com o coração cheio dos seus projetos, das suas ideias, é disso que você fala. Está com o coração cheio do amor de Deus, porque clamou a Deus que mudasse a disposição do seu coração. Você vai abrir a boca, você vai confessar que Jesus é o Senhor, você vai falar de Deus. Irmãos, é um bom medidor espiritual. É de quais são as suas conversas, de que é que você fala? O que é mais importante para si? Qual é o que importa? Quem você é? Na sexta-feira passada, quando tivemos aqui do Word Spoken, os nossos irmãos Juliano e Marta deram às pessoas um papelinho e cada um tinha que escrever um número. Os irmãos estiveram aí e viram, e o número era 3 factos que a pessoa tinha que dizer dela própria. E a esmagadora maioria falou que amava Jesus, ou que amava a Deus, ou que amava a igreja local. Foi muito bonito que a esmagadora maioria, numa daqueles 3 factos sobre a pessoa que a pessoa tinha que dizer. E várias pessoas disseram, eu amo Jesus. It was beautiful. A propósito, não vai há muito tempo, eu vi um senhor que caminhava na rua. Não foi numa exposição que eu vi, ele tinha um chapéu, e o chapéu dizia, e eu amo a Jesus. E eu vou dizer uma coisa, meu amado irmão. Dizer Deus te ama, ou Deus me ama é uma coisa, mas dizer eu amo a Deus carrega uma responsabilidade muito grande. E eu tentei falar até com o homem e achei tão importante, irmãos, porque é muito fácil dizer Deus te ama. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Aliás, isso foi tão banalizado hoje, irmãos, que eu até me recuso a usar, assim de uma forma qualquer. Mas dizer eu amo a Deus carrega um peso de responsabilidade muito grande, porque significa que eu amo os meus irmãos, e eu demonstro esse amor que eu tenho a Deus por amor que eu tenho aos meus irmãos, e eu vivo em santidade diante de Deus, requer muita responsabilidade. Pense nisso. Em vez de dizer Deus te ama a uma pessoa ímpia, perdida nos seus pecados, que até pode ser enganadora, que a pessoa pode achar, Deus me ama, é porque está tudo bem comigo. Pense você antes em dizer, eu amo a Deus, mas digam com sinceridade, com consciência, baseado no amor que você tem pelos seus irmãos. Muito mais sério, torna muito mais sério. Temos banalizado o amor de Deus, irmãos, tornado como uma coisa qualquer. Deus tenha misericórdia de nós. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém? Não pode permanecer em Deus à parte do amor de Deus, não pode permanecer em Deus e não refletir esse amor de Deus. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Ser como Jesus. Já falámos sobre isso. O amor que está aperfeiçoado entre nós, já falámos sobre isso. O amor de Deus aperfeiçoado entre nós, posto em prática. Diz aí o mundo que a prática faz a perfeição. Pratique o amor de Deus para que esse amor seja aperfeiçoado em si. Da forma que o mundo veja, que o mundo note. Para que no dia do juízo, no dia final, você possa ter confiança. O amor de Deus derramado no seu coração é de tal forma extraordinário que lhe traz confiança para a eternidade. Você sabe que verá Deus. Você sabe que é salvo. Que nos traz esta confiança. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O crente não tem medo da morte. Ele não tem medo do último dia. Ele não vive apavorado com a ideia de que pode ir para o inferno. É muito importante, meus amados irmãos, nós percebermos a perseverança final dos santos, ou como alguns irmãos estão mais habituados a dizer, a certeza de vida eterna. É a mesma coisa. O crente tem a certeza que vai morar no céu. E muita gente lá fora acha que nós somos presunçosos. Não somos, não, porque não é baseado em nossas ações. É baseado na ação de Cristo. Ou nós confiamos na obra de Cristo ou não.
Se alguém nos chamar, você é presunçoso, você acha muito de si próprio, você acha-se o melhor porque você vai morar no céu, tenho certeza. Não tenha medo de apontar para Cristo. Ou seja, não é por causa de mim, é por causa dele. Olha o que ele fez. Aponte para Cristo, não tem nada a ver consigo. Aliás, por seus méritos, você ia para o inferno, eu ia para o inferno, íamos todos para o inferno. É por causa de Cristo. Agora, quando nós entendemos isto, quando nós estamos no amor, a gente não tem medo. O crente não tem medo de perder a salvação. O crente que está com medo de perder a salvação, ele não entendeu a morte de Cristo, ele não entendeu o amor de Deus, ele não sabe do amor de Deus. Aquele crente que está com medo de ir para o inferno, ele não entendeu o amor de Deus. E muita gente diz, vocês pregam isso que é para dar liberdade para pecar. Não é não, porque se o Espírito Santo habita em si, você não consegue pecar. Agora, se você consegue pecar e está convencido que vai para o céu, você vai para o inferno se não se arrepender. Entenda isso. Não é uma liberdade para pecar, é o contrário. É uma segurança e uma confiança para viver em santidade. Ao contrário, é o oposto. A certeza de vida eterna não nos dá a liberdade para pecar. Não importa o que eu faça, eu vou para o inferno. A questão é que eu não consigo fazer o mal, eu não consigo fazer o pecar, porque o Espírito Santo me guardou, o amor de Deus foi derramado e eu percebo esse amor e está inundou o meu coração. É o oposto. O irmão já reparou como é que as pessoas debaixo de medo fazem as coisas mais ridículas? Você já reparou como o medo, as pessoas debaixo de medo fazem as coisas mais absurdas? Não sei que os irmãos já ouviram isto. Eu vi uma pessoa, durante o Covid, estava todo mundo com medo, eu vi uma pessoa de máscara andar numa moto sem capacete. Ele podia cair, bater com a cabeça, morria, mas não era de Covid. Eu fico, irmãos, como é que é possível? Eu vi uma pessoa passear um cão no parque, sozinho, de máscara. E eu pensei, o cão está com Covid? Ou ele está com medo de pegar o cão? As coisas mais absurdas, irmãos. Em uma lista. Quero ouvir, na hora do café eu conto-lhe. As pessoas debaixo de medo fazem as coisas mais ignorantes, mais absurdas. Eu não estou a dizer que o Covid não foi realidade, nem vou entrar nesse aspecto aí. Eu não estou a dizer que não foi, que não aconteceu, coisas difíceis e que as pessoas sofreram, é claro, mas as pessoas viviam oprimidas por um medo. Eu conheci uma pessoa que usava 2 máscaras. Tudo bem. A pessoa tinha muita dificuldade e muitas doenças e o médico começou a usar 2 máscaras. Mas tudo bem, se é essa a condição da pessoa. E a pessoa disse a mim, uma colega de trabalho, uma pessoa do nosso trabalho, ela disse assim, tinha 3 anos que ela não via os netos. Tinha 3 anos que ela só ia ao trabalho e do trabalho para casa. Ela não viveu 3 anos. Ela fez nada 3 anos. Até hoje, acredito que até hoje é assim. A pessoa estava apavorada da morte. Eu não estou a dizer que o crente não pode usar máscara para se proteger a ele e aos outros. Não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer que o crente que vive debaixo de medo, ele não entendeu o amor de Deus. Ele não entendeu. O amor de Deus é perfeito, lança fora todo o medo. A gente não tem medo nem de Satanás. A gente não tem medo do inferno. A gente não tem medo da condenação eterna. A gente não ia ter medo do Covid. Não estou a dizer que não se proteja. Irmão, tenha cuidado. Você gosta de tomar a vacina da gripe? Toma lá a vacina da gripe. Não estou a falar que não deve tomar. Eu só estou a falar que você não pode viver debaixo de medo, irmãos. O medo não pode controlar você. O amor de Deus foi derramado. O amor de Deus é perfeito. Nem a morte nos assusta. Diz a palavra do Senhor que a morte é o criado que nos levará diante do Senhor. É algo ao serviço de Deus para levar o salvo a Cristo. Apresentar. Você tem que chegar lá de uma forma. Você não pode apanhar um Uber para o céu. Qual é o Uber para o céu? A morte. Fecha os olhos aqui e abre os olhos, está na eternidade. Oh, glória! Não tem que ser hoje, irmão. Não tem que ser hoje. Espera aí. O Presbítero Márcio não deixa você ir hoje. Mas, meus amados irmãos, o crente tem esta confiança, esta alegria, este gozo. Ele vive em Cristo. Eu não estou a dizer outra vez, irmão, tem que tomar medicina, não despreze. O pastor falou isso, não precisa nem tomar. Não faça nada por medo, não deixe que o medo controle, porque o perfeito amor já foi derramado no seu coração, irmãos. O perfeito amor foi derramado. O crente não tem medo de Satanás.
Ele tem cuidado com as armadilhas de Satanás. Mas ele não tem medo de Satanás. Satanás não tem nenhum poder. Dizia Lutero que era como um cão raivoso cuja coleira estava nas mãos de Deus. Só vai onde Deus deixa. O único que você tinha que temer era a Deus. E você deve temer a Deus. Mas você não tem medo de Deus. Ele é o seu Pai. Amém? Quem é que lança no inferno? Deus, não é Satanás. Eu acho ridículo as pessoas dizerem assim: Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas vão porque querem. Really? Mas tem que ser louco. Tem que ser louco. Nem Satanás quer ir para o inferno. O inferno é o lugar de condenação de Satanás. Satanás não é o dono do inferno. Eu vi uma história uma vez que Satanás é tão miserável que nem as chaves da casa dele ele tem. Que casa? Aquilo não é casa dele. O inferno é onde ele vai ser condenado para sempre. O que lança no inferno é Deus, e Deus é seu Pai. Ele enviou o Filho para morrer no seu lugar. Ele te salvou, Ele te resgatou. Você pertence a Ele. Ele não te vai lançar no inferno, porque Ele é um Deus de amor, Ele te amou. Você nem isso tem medo. O crente não tem medo. O crente não tem medo de nada. Nada pode apavorar o crente. O crente casado só tem medo da esposa. Brincadeira, irmãos. Não tem não. É brincadeira, irmão, foi brincadeira. Só para animar, porque os irmãos estão meio tristes. Amém? O amor de Deus é assim. O crente não tem medo de coisa alguma. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor. Eu estou com medo, é da hora, falta 5 minutos. Eu vou terminar, irmãos. Em algum tempo, em algum momento. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você só ama a Deus como resposta ao amor de Deus por si. Baseie-se no amor de Deus para você poder amar. Você não podia amar a Deus, Ele te amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Irmão, escuta isto. Como é que você pode afirmar? É muito fácil afirmar eu amo a Deus, porque você não vê a Deus. Aí você pode dizer eu amo muito a Deus. Ninguém mandou você falar isso. O que a Bíblia fala é para você amar o seu irmão, aquilo que você vê. Se você ama o seu irmão a quem você vê, você revela que você ama a Deus a quem você não vê. Agora, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você pode repetir 1000 vezes que você ama a Deus. Você é simplesmente um mentiroso, diz a Escritura. Não fui eu que coloquei aqui. Amém? Não gostou? Fala com João lá na eternidade. Você pode falar 1000 vezes que ama a Deus. Se você não ama o seu irmão, você não mostra amor entre os irmãos, dentro da casa do Senhor e entre os irmãos na igreja local, você não demonstra esse amor, você é mentiroso, você não ama a Deus. Vá se tratar com Deus. Trate-se com Deus. Porque você está a ser mentiroso perante os seus irmãos e perante Deus. Amar a Deus é amar, é refletido no amar dos irmãos. E o amor nosso a Deus é um reflexo do amor dele por nós. Ele nos amou primeiro, então nós o amamos, e esse amor se reflete no amor que temos entre uns com os outros. Não é ao contrário. Não é eu começo a amar os meus irmãos, depois eu vou amar a Deus, depois Deus vai me amar. Não funciona. E Ele nos amou primeiro, nós como resposta amamos a Ele, o amor dele é derramado no nosso coração, e Ele é tão abundante que Ele se vê no amor que temos uns pelos outros. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Queria concluir também com o pensamento meu, que Deus nos conceda, e eu apelo, que Deus nos conceda, que você ore, busca a Deus disto, nos conceda pela ação do Espírito Santo, temor quando nos referimos ao amor de Deus. Não essa conversa fiada de Deus te ama para aqui e para acolá, faz um banner, põe numa t-shirt, põe num mug, numa caneca de café, mas, nada disso. Que Deus nos conceda temor quando falamos do amor de Deus. É um amor santo, precioso, maravilhoso. Pois é um amor santo que concede arrependimento e abandono de pecado. O amor de Deus concede arrependimento e abandono de pecado. É um amor santo. Não é como nós, em nossa carnalidade. É como nós quando estamos em Cristo. Amém? Não é um amor que você tinha antes, quando você não conhecia a Cristo. É o amor que você tem hoje que está em Cristo. Pois é um amor genuíno que nega a si mesmo. Cantamos isso hoje. Foi tão perfeito.
e aos seus interesses pelo bem do irmão. É um amor capaz de negar a si mesmo e os seus interesses pelo bem do irmão. Não no sentido de encorajar o pecado, mas antes no sentido de volta para Deus. Aquele que verdadeiramente ama, ele não encoraja o seu irmão quando ele peca, ele não lhe passa a mão na cabeça e diz, está tudo bem, todos erramos, errar é humano, o cair é do homem.